Até agora você não apareceu como candidato, pré-candidato para nada. O que vai acontecer ano que vem com você? Essa é uma pergunta. Então, a segunda, eu quero que você me fale como foi cair de helicóptero e sobreviver. Você sabe disso, né? Não sei. Cara, foi a única... É só ele para acontecer. Ele caiu do helicóptero, o helicóptero caiu com ele, meu. E ele Graças a Deus tá aí. Foi. Como é que você sobreviveu Então, a Rambo? O Major perguntou para mim. Você tem passaporte americano? Você tem passaporte americano? Que você foi treinado com o Rambo? Meu. O Major da Aeronáutica perguntou para mim, rapaz, escuta, eu tô conversando com você aqui, mas você é um privilegiado. E eu também. Eu falei, por quê, Major? Porque é a primeira vez que estou entrevistando alguém que caiu de helicóptero, assim, igual você caiu. Caramba, Caiu aqui na Cheta, pô. Faz tempo isso? Em 2010. Acho que foi 2010. 13 anos já. Foi isso, mais ou menos. Não sabia dessa 2010. história. E olha, nós demos muita sorte, porque o canteiro central, que hoje não existe mais ali, perto da Rolls Royce, onde tem aquela base da Ecovias ali, tem a Ecovias aqui e tem a Rolls Royce aqui. Correto. Ali tinha um canteiro que era de grama. Sim. E havia chovido à noite. E quando o helicóptero começou a cair, que o piloto falou, olha, começou a pitar uma luzinha lá, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aí? Ele falou, vou tentar voltar. O que foi? Deu problema. E ele fez o contorno, ele estava bem alto, e ele começou a cair, caiu. Assim, ele caiu na grama. E aí a hélice bateu, quebrou a primeira hélice, a segunda cravou. Eu lembrei. Se fosse no asfalto, tinha dado aquele... A gente tinha morrido, né? Sem dúvida. Mas eu vou te falar, cara, eu saí daquele helicóptero com uma rapidez, uma agilidade que... E a sensação? E esses segundos cara, de lá pra cá? De verdade, cara, eu orei. Eu orei. Pensou naquele cara do início da nossa conversa, né? Comecei a pensar em Deus, né? E em Jesus e falei, ó, tá na tua mão, cara. De verdade. De verdade. Cara, eu lembro que eu falei contigo logo depois. Foi. Você falou, olha, você usou um termo que eu não vou falar aqui. Olha, foi... Deu, você falou, deu... Não foi fácil. Mas... Não, mas foi uma experiência. E política, a primeira pergunta, na realidade, assim, é política. Você falou sobre a relação com a esquerda, e PT e etc. Tá vindo um candidato aí do PT, Luiz Fernando. Você conhece bem, né? Aqui, né? E ele está aqui, se Deus quiser, confirmou também. E o William Dib, Dr. Dib, pelo que eu vi aqui nas redes, ele acho que declarou apoio a ele. Me falaram isso. Eu vi um vídeo ele falando bem sobre o Luiz Fernando e tal. Assim, eu estou querendo que você comente alguma coisa sobre isso, né? Eu não posso falar pelo Dib. Né? Eu posso falar por mim. Sim. Conheço o Luiz Fernando há bastante tempo, não tenho absolutamente nada contra o Luiz Fernando, do ponto de vista pessoal, nada. Mas é aquilo que eu falei já na nossa conversa. Questão ideológica. Exatamente. Eu não posso hoje defender uma candidatura de um partido que defende pautas que eu sou contrário. Eu acho que é uma questão de coerência. Hoje eu tenho essa consciência. Aí você fala, mas você já apoiou o Marinho. Era outro tempo. E é isso, eu acho que a consciência política a gente vai adquirindo, sabe? A gente vai crescendo. A gente não pode falar, eu era assim e continuo assim. Não, a gente eu nasci assim. Mas nem aquela da música Maria Gabriela, como é que é lá? Eu nasci assim, vou morrer. Não existe isso. Você participou, nos últimos 10, 15 anos, acho que de São Bernardo, teve uma movimentação política muito forte. Você participou de quase toda. Eu diria que desde 92. Né? São mais de 30 anos. Poxa, mais de 30 anos. Eu lembro de toda essa movimentação. Sim, eu fui vereador 4 vezes, deputado 2 vezes, secretário de esportes, presidente da Câmara. Você foi candidato a vice-prefeito? Fui candidato a vice-prefeito com o Orlando Morando. O Marinho ganhou aquele ano a eleição, foi o primeiro mandato dele. Enfim, a gente teve uma atuação política em São Bernardo sempre bastante forte. Eu gosto de política. Eu quero saber por que você sumiu. Minha pergunta é, o que é que aconteceu que você não está... Não, foi uma questão de opção. Né? Meu último partido foi ajudando o Orlando a se eleger prefeito a primeira vez, que ele se elegeu, né? Em 2016, é isso? 2016, certo? Eu ajudei, fui para o PSDB, né? Ajudei naquela campanha vitoriosa do Orlando. E eu vou dizer para você assim, cara, a gente acaba que cansando um pouco. Né? 30 anos de correria,
E aí a gente começa a falar assim, pera um pouquinho, eu vou cuidar de outras coisas. Eu tava com o São Bernardo. O São Bernardo vinha atravessando alguns problemas. Eu tinha que me dedicar mais ao São Bernardo. E foi o que eu fiz. Olha, eu não vou ler isso aqui, tá? Mas eu vou deixar você ler o motivo. O motivo de você ter subido a política. Vê se você quer falar lá embaixo. Os últimos pontos lá embaixo, as últimas 3 linhas. Não, ninguém proibiu, não. Ninguém proibiu. Nem a mamãe, nem a esposa, nem as filhas. Pelo contrário, a filha está sempre querendo me incentivar a sair de novo. Mas assim, é uma questão pessoal. A mulher não deixa. E vou dizer para você uma coisa, né? Que eu falo sempre para os meus amigos. O adicto é só por hoje. Você sabe que é uma luta diária. O alcoolismo, né? A adicção não tem cura. Assim como também a política. Então, por enquanto, eu estou sem partido. Né? Mas a gente não pode dizer amanhã o que vai acontecer. Dessa água eu não beberia. Até porque está no sangue, né? Vou falar um pouco sobre minha percepção política. Minha percepção política, eu não consigo me sentir ou me encaixar em um grupo. Tá? Não sou centrão, pelo amor de Deus. Centrão é pejorativo. Eu não consigo falar que eu faço parte desse grupo específico. Por isso que eu gostaria muito que tivesse situação e oposição séria. Eu acho que você tem uma opinião muito firme e conhece bem a matéria. Você, como situação ou oposição, é importante para São Bernardo. Não sei por que você sumindo assim, desse jeito, eu acho que não é legal. Ainda que a atuação não seja direta, né? Mas, sabe por quê? Porque assim, ele tem uma opinião formada e sabe o que está debatendo. E nem tudo que ele está falando eu concordo. Mas ele tem argumento para defender. Conhecimento. Eu queria encontrar representantes públicos, não influencer de TikTok, entendeu o que eu quero dizer? Não? A conversa fiada é difícil, sabe? Você não cresce. Você daqui a pouco não você que nem patinho andando. A disputa rasa ali, né? A disputa rasa. Sabe, eu estou falando assim, eu imagino, assim, não quero fazer propaganda de ninguém, mas daqui 4 anos, ou as próximas eleições presidenciais, temos a condição de ter um debate político muito... De um nível mais elevado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, a Tereza Cristina está sendo lançada aí, candidata pelo... legal. Né? Se você pegar, pelo menos antigamente, na época do Mário Covas, Maluf e tal, pelo menos era engraçado o debate. Tinha umas... Poxa, eu adorava assistir. A gente às vezes era relembra de comédia, disso, né? Tem um camarada aí que pouco se fala aqui em São Paulo, mas que eu fui deputado com ele. Depois ele foi senador e governador 2 vezes em Goiás. O Ronaldo Caiado é um baita de um quadro político. Excelente governo no estado de Goiás, reeleito, uma margem de votos excelente e super bem avaliado. E é um cara extremamente competente, capaz, experiente, entendeu? E pouco se fala dele, porque ele está lá no Goiás, entendeu? Então, uma grande mídia, a imprensa, o Sul, o Sudeste não fala nele, o Nordeste tem muita força política, então a gente ouve falar dos políticos do Nordeste, né? Mas o Caiado é um grande quadro, assim como a Tereza Cristina é um grande quadro, assim como, por exemplo, o Tarcísio é um grande quadro, o Zema em Minas Gerais, né? É um grande quadro. Eu acho que assim, surgiram alguns quadros extremamente interessantes na política. Por outro lado, eu vejo uma coisa, o Lula, ele sepultou lideranças que podiam emergir do lado esquerdo, desse lado que eles dizem progressista. Ele sufocou. Hoje você tirando o Lula, quem você tem de candidato do lado de lá? Ele não tem um nome, né? Não com deixa. a força. O Lula se tornou... Quem não? Pera um pouquinho. Eu estou dando nomes para você aqui que cresceram. Mas na época lá... Bom. Que época? Não, vamos lá, é bom a gente conversar. Eu vi assim, quando eu participava das missões, eu via que hoje eu falo claramente que eu me tornei fã da Tereza Cristina, porque eu estive com ela. Eu fiz a missão, vi ela lutando. E quem inventou a Tereza Cristina? Mas você não, aí isso é politicamente. Ela jamais seria ministra de outros governos. Mas espera aí, o pessoal da bancada, você acabou de falar. O pessoal da bancada eu conheci, você sabe que eu faço parte. Sim, eu sei disso. E não foi assim tão fácil, mas vamos lá. O presidente colocou ela como ministra. Mas eu lembro da equipe falando assim, é que a Tereza Cristina causou
um encanto. Nós estávamos encantados pela tanto pessoas que tinham viés de direita e de esquerda. Sim. Porque ela não estava lá para defender uma bandeira em cima, ela estava lá para trabalhar para o Brasil. Você viu que ela via, sentava com a gente, queria saber. Você vê o que aconteceu com o agro. Você vê quando ela chega, chegava o marido, ela tem um respeito muito grande, ela nunca perdeu aquela simpatia toda. Então, assim, a equipe falou assim: vamos parar de levantar o nome da Tereza Cristina, porque o chefe não gosta. Cara, isso era um comentário assim, para proteger o agro, havia essa gente, percepção. Ali, veja bem. Não, estou sendo sincero. Mas eu vi entrevista dela. Eu vi entrevista, por exemplo, do Tarcísio. O Tarcísio falando o seguinte, falou, olha, uma coisa interessante é que sempre que ele ia se referir a alguma coisa, ele se referia ao ministro. Olha, o Tarcísio isso, olha, a Tereza Cristina aqui. O Tarcísio reconhece muito isso, né? Sempre enalteceu. Nesse ponto tem razão. A Tereza Cristina e o Tarcísio ganharam o respeito do Bolsonaro. E outra coisa, ganharam. Isso é verdade. Não via a Tereza Cristina nem o Tarcísio envolvidos nessas pautas de costume. Ministro de quem? Ele tinha sido funcionário. Ele é funcionário de carreira, né? Carreira. Deputados aqui que falam que era de direita, que era da bancada do presidente Bolsonaro, que criticava coisas pontualmente. A resposta... que é isso, Ali? Era dor de cotovelo de ver uma mulher, primeiro. É aquele machismo besta, né? Que ainda nós temos arraigado. Sim. Né? Poxa, uma mulher... Agora não estou falando da Tereza Cristina, estou falando o seguinte, estou falando de deputados de direita, que era bolsonarista, que eram a favor de Bolsonaro, era de direita, faziam críticas pontuais referente ao presidente Bolsonaro e era atacado pelas redes sociais de uma forma... Teve um rompimento de muitos aliados, né? Eu achei... decorrer. Sabe, eu acho que pegar uma pessoa que tem uma... Eu gosto de ouvir crítica dos meus... É lógico. Dos meus. É lógico. Crítica de oposição é crítica destrutiva. Critique no privado aquela pessoa que você gosta e elogie em público. Tem que saber. É assim que tem que ser. Sim. Eu vou te falar a verdade para você. Eu não vou te expor. Mas para você eu vou falar. E eu sempre gostei disso também. Olha, me critique, fale para mim, converse comigo. Agora... todo ser humano tem uma resistência muito grande quando isso é feito publicamente. Aí você se defende, você se arma. Acho que não tem que atacar pessoas. Lógico que não. Você tem o seu redor. Lógico que não. Você vê que negócio de ataque e tal, internet, eu achava desnecessário. Mas ali, nós temos uma coisa, entendeu? Infelizmente. O que eu quero dizer é que isso que você falou do Lula, eu vi também. Naquela época também. Mas só que nós estamos. Não estou falando de atacar, estou falando de gente que cresceu. Sim. Gente que cresceu do lado de cá e que do lado de lá, não. Porque, vamos lá, tira o Haddad, que é o nome assim mais em evidência, que estão tentando... Quem você tem no campo da esquerda? Conseguiram matar o Ciro Gomes. Sim. O Eduardo Campos morreu mesmo. O Eduardo Campos seria presidente do Brasil. Seria. O cara conheci pessoalmente, era amigo dele. Um cara extremamente competente, inteligentíssimo. Um cara muito, assim... brasileiro, sabe? Aquele cara que tinha um projeto para o país e não um projeto de poder. O Eduardo Campos foi uma perda grande que nós tivemos no nosso país, na política nacional. Seria, com certeza, o futuro presidente do Brasil se não tivesse acontecido o acidente lá com aquele avião. Todo mundo que eu conheci, que conheceu ele pessoalmente, fala a mesma coisa. Era meu companheiro, eu era do PSB, ele era o nosso presidente, ministro das Minas da Ciência e Tecnologia. Um cara fantástico, um cara que eu passei a admirar e muito, senti muito. Mas você está fugindo da conversa. Não vai ser candidato ano que vem? Não, candidato tá não. Tá vendo só, Edinho? Você vai deixar a gente aí na boa? Assim, o ano que vem não tem eleição para presidente. Olha, eu vou te falar. Você sabe. Marcelo? Já que é para falar... Eu estava em missão com o Miguel Jorge, era ministro do Comércio, não é isso? Que era o Miguel Jorge, na época do Lula. Isso. Que tinha sido da Volkswagen aqui, da Auto Latina, o Miguel Jorge, esse mesmo. Nós fomos para uma missão no país árabe e ele estaria representando também o ministro da Agricultura em algumas reuniões, porque eu não lembro o que aconteceu com o ministro. Importante, que nós fomos num encontro com o ministro do Egito, da Agricultura no Egito. Isso na época do Hosni Mubarak, do Mubarak, antes da Revolução, da Primavera Árabe. Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de ser brasileiro. Eu gosto de ser descendente de árabe. Eu adoro minhas nacionalidades, sabe? Também sou descendente de árabe. Eu gosto muito, entende? Então, assim, quando eu vou e estou representando o Brasil, eu sempre falo uma coisinha assim, sabe?
Então aí cada um falou pro ministro lá, tal, falou em português, o pessoal traduziu, outro falou em inglês, e eu falei em árabe. Me apresentei, falei, sou tal pessoa, represento tal pessoa. E ele falou assim, mas você fala bem árabe, que brasileiro você é? Não estou entendendo. Né? Eu falei, sou brasileiro, tenho descendência, sou descendente de libaneses, meus pais nascidos no Líbano, são brasileiros. Né? E você é batateiro. Aí ele falou assim, mas você é brasileiro, você está aqui representando o Brasil ou o Líbano? Eu falei, não estou nascido no Líbano, estou representando o Brasil. Aí expliquei para ele, sou brasileiro nato. Meu pai, por ser naturalizado e não brasileiro nato, ele pode se candidatar a qualquer cargo no Brasil, menos a federal, né? Eu sou brasileiro nato, eu quis explicar para ele que eu estou muito bem no Brasil. Eu falei assim, porque ele perguntou, o Brasil te dá documento? Ele falou, sou tão brasileiro como o presidente da República. Eu tenho direito a me candidatar a presidente da República. Aí ele, quando termina a missão, ele achou engraçado, né? Ele era um cara de classe, uma família. Ele veio me abraçar o ministro. Ele falou assim, olha, o ministro do Egito falou assim, olha, prometi para o ministro brasileiro que eu vou para o Brasil, mas eu só vou quando você for eleito presidente do Brasil. Coitado, depois que aconteceu a Revolução no Egito, derrubaram ele. Foi tanta coisa que aconteceu por lá, que Deus que ajude. Mas, e aí, o que nós vamos ter ano que vem com você? Só vai ajudar, não vai ajudar? Eu tenho tido conversa, eu tenho tido convites, eu tenho tido, assim... participar do processo político, a gente participa, independentemente de ser candidato, independente de estar partido, entendeu? Eu vou participar, sem dúvida alguma. Você precisa me ensinar o caminho, porque eu não estou entendendo uma coisa. Olha, para nós, cidadãos mortais, que ficamos só olhando vocês trabalhar, para nós vocês fazem parte do mesmo grupo. William Dib, Orlando Morando, e de repente eu vejo o Dib dando apoio para o Luiz. Não sei se apoio. Eu vi ele falando que seria bom o Luiz Fernando Teixeira, seria um choque de administração, que poderia ser importante para São Bernardo do Campo. Eu não consigo ver Edil Montemor com uma opinião e o William Dib com outra opinião. Desculpa, porque eu vejo vocês muito ligados historicamente, sim, uma história política muito próxima. E são opiniões muito antagônicas, que isso que também é maravilhoso, né? A opinião antagônica que leva a gente a algum lugar.